Olá, amigas e amigos que nos acompanham aqui no canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Né? É, Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre psicanálise, eu, Edson Flávio Barroso e Silva, e tenho a parceria com o colega e amigo Sérgio Paulo Feitosa, que fala sobre mitologia. Tá? Mitologia grega, geralmente mitologia grega, e enfim, né, ele no início da semana faz a sua publicação e eu nas quintas-feiras faço a minha publicação, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do modelo de aparelho psíquico em Freud, a evolução do modelo de aparelho psíquico em Freud, não é? E dar a vocês algumas referências de como Freud foi constituindo e migrando de uma posição a outra em relação à compreensão do psiquismo e compreensão da construção do seu conceito de inconsciente, né? Esse conceito que é fundamental, porque é o objeto da investigação da psicanálise. Tá bom? Mas antes de fazer uma breve exposição, eu peço a vocês que, caso gostem dos nossos vídeos, dê o like, né? Se inscrevam, porque ajuda a expandir o canal e mais pessoas poderem ter acesso a ele. Né? Se você também acione o sininho das notificações para que seja informado toda vez que nós postarmos vídeos novos, e fazemos isso todas as semanas, né? E além do mais, se vocês puderem colocar nas suas redes sociais e divulgarem com amigos, parentes, colegas de trabalho, enfim, colegas de escola, enfim, isso também ajuda a que mais e mais pessoas possam participar. Gostamos muito e contamos muito e temos feito vídeos mediante a escuta das questões que vocês nos trazem, né, quando fazem comentários, observações, questões, críticas. Tudo isso acolhemos muito bem, achamos importante, porque aponta para um diálogo com a nossa audiência e, consequentemente, nós vamos reagir a todas as vezes em que vocês fizerem as observações e as questões. Tá? E isso faz uma interação muito boa. Dos últimos vídeos, inclusive, que eu tenho postado, ele faz referências exatamente a questões que me foram postas, né, que me foram trazidas em circunstâncias diferentes, tá bom? Bom, vamos então falar sobre o nosso tema de hoje, que é, repito, a evolução do modelo do aparelho psíquico em Freud. Podemos primeiro falar, num primeiro momento, de modelos e posteriormente em tempos dessa evolução, não é? Bom, no sentido de modelo, diríamos que Freud, no início de sua trajetória, né, por ali pelo final do século XIX, entre um período que vai aí, digamos, de 1883, 85 até 1900, né? Nesse período, Freud vai fazer, primeiro, acompanhar, o que nós já discutimos aqui com vocês, acompanhar o pensamento que era dominante entre os séculos XVIII e XIX a despeito da doença mental, né, da doença nervosa, como se referiam, que era um modelo que pressupunha que na origem da doença mental, da doença nervosa, haviam causas orgânicas. Então era uma visão ainda bastante voltada para essa possibilidade. E certamente Freud bebeu dessa fonte, né? Bebeu dessa fonte e foi pensando e examinando um modelo, à medida em que ele começou a se debruçar na clínica e à medida que ele começou a se debruçar com essa questão do psiquismo, né? No sentido de tentar trazer uma contribuição teórica sobre isso, formular, não é? Propor, teorizar sobre isso, ele seguiu esse modelo. Não é? E as influências que ele recebeu, todas elas o conduzia para essa percepção e para essa compreensão do modelo
de modelo psíquico. Então, ele era, como já disse também, um neurofisiologista, um homem fundamentalmente ligado à questão do laboratório, não é? Fazia pesquisas histológicas, ou seja, pesquisas com células nervosas, onde foi um dos pioneiros nesse trabalho, e trouxe então essa referência desse modelo, né, da pesquisa neurológica, para a concepção da sua primeira formulação de aparelho psíquico. Então, na primeira construção do aparelho psíquico de Freud, ou digamos assim, de um modelo, né, o que prevaleceu foi um modelo neurológico, né? E esse modelo neurológico vai estar desenhado, constituído em seu projeto para uma psicologia científica, de 1895. Mas nesse interregno, antes disso, Freud tinha algumas coisas importantes. Primeiro, os seus estudos com Joseph Breuer, a partir de 1885. Ou desculpe, Joseph Breuer não. Né? Os seus estudos com Jean-Martin Charcot, né? No Instituto Salpêtrière. Né? Nos seus estudos com Jean-Martin Charcot, que foi importante do ponto de vista da passagem dele do laboratório para a clínica e afirmação na clínica das doenças psíquicas, né? Doenças mentais, né? Ele vai se debruçar com a visão que o Charcot trazia a despeito da compreensão da causa da histeria. Ele vai incorporar a visão que Charcot tinha, primeiramente, dos aspectos neurológicos, que já estava demarcado para ele por suas influências da Universidade de Viena e do pensamento da época, da psiquiatria, enfim, né, e da neurologia também. E ele vai constituir também, a partir de uma contribuição importante de Charcot, que foi a teoria do trauma, ele vai constituir uma visão que incorporava a questão do modelo neurológico no entendimento da histeria, a partir daquilo que ele vai definir no projeto para a psicologia científica. Mas já nesse momento impactado por alguma coisa que vai ser importante numa transição dele, que é precisamente a teoria do trauma, que Charcot veio apresentar, na medida que Charcot também começou a se convencer que talvez essa questão orgânica pudesse não ser a questão determinante do processo da doença mental, no caso da neurose, no caso da histeria. Então, Freud vai também assimilar isso, essa transição de Charcot passa a ser também uma transição de Freud. Mas ele vem também desenvolvendo um outro estudo que ele publica em 1893 e que vocês podem encontrar no primeiro volume das obras completas de Freud, ou nas publicações avulsas que nós encontramos hoje. Eu creio que deva estar incorporada nessas publicações. Eu tenho as obras completas, né, da Imago, então, da coleção Standard. Então, nesse processo ele vai publicar também um texto importante, que é o estudo sobre a afasia, né? Que é uma doença geralmente de caráter traumático, físico, com incidências e consequências neurológicas, mas que Freud observou que havia situações de afasia, né, que não eram propriamente determinadas por nenhum trauma, por exemplo, um acidente, pancadas violentas que o sujeito sofresse no cérebro, na cabeça, no cérebro, com afetação do cérebro, e ele percebia, né, através de seus estudos, que poderia haver processos que não tinham necessariamente uma ocorrência orgânica, né, ou de um acidente grave, físico, né, e que o sujeito produzia uma sintomatologia de afasia. Bom, mas isso em 1893. Nesse período, ele está constituindo, né, começando a constituir o seu primeiro referencial, o seu primeiro modelo de aparelho psíquico, que é exatamente o projeto para a psicologia científica. E no projeto, o que é que vai prevalecer? A ideia de um
de uma referência neurológica. Ele vai constituir esse processo, que é de 1895, a partir de sistemas de neurônios, que ele vai chamar sistemas de neurônios permeáveis, sistemas de neurônios impermeáveis, sistemas de neurônios imperceptivos, para conjugar tanto o aspecto biológico, né, desses sistemas de neurônio, como aspectos físicos das excitações que esses sistemas recebiam, né, e que, consequentemente, agia no sentido de acumular e liberar excitações vinda do mundo externo e vinda do mundo interno, né, e produzir aquilo que ele vai chamar as exigências da vida, ou seja, produzir os efeitos no organismo, como fome, sono, mas também sonho, a consciência, percepção, enfim. Tá? E nesse sentido, então, ele vai desenhar esse modelo. Mas ele, à medida que ele está desenvolvendo esse modelo, ele está também dialogando com uma pessoa que foi muito importante nesse período de Freud, que foi o Wilhelm Fliess, um médico otorrinolaringologista alemão, e ele vai comunicando passo a passo dessa construção e também a sua alteração de humor. Ou seja, em algum momento ele fala assim, e exalta esse seu trabalho, né, como estando assim muito contente, muito animado com esse percurso que ele está fazendo, mas em outros momentos ele mostra uma alteração de humor significativa no sentido de dizer que, bom, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu acho que vai explicitar a questão do processo psíquico, do aparelho psíquico. Então, isso vai acabar culminando com o fato dele desistir de publicar esse trabalho, o projeto para a psicologia científica. Ele não publica isso, só vai ser publicado muito tempo depois, né? Como já tivemos a oportunidade de discutir aqui. E ele vai começar a migrar para um outro processo que vai se consolidar em 1900 com o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Em 1900 ele publica a interpretação dos sonhos, e no capítulo 7 ele vai fazer uma primeira proposição de metapsicologia, ou seja, dos conceitos fundamentais da psicanálise, aí já em um outro modelo, né? Um modelo que vamos chamar o modelo da linguagem, e um modelo que vai pontificar a psicanálise. Então, nesse período, né, 1883, 85 até 1900, Freud vai apresentar esses dois modelos referenciais que ele estabeleceu. O primeiro modelo, que é o modelo neuronal, para pensar o aparelho psíquico, e a evolução posteriormente, né, para o modelo de linguagem, né, sendo que o primeiro modelo ele vai consagrar no projeto para uma psicologia científica, embora não tendo publicado ele, mas é lá que ele vai desenhar, e esse segundo modelo, né, ele vai consagrar na interpretação dos sonhos de 1900, particularmente no capítulo 7, onde ele vai tratar, né, da questão de teorizar sobre o aparelho psíquico, sobre o inconsciente, já a partir desse referencial de linguagem, mas ainda bastante impactado, bastante contaminado pela visão biologicista que ele tinha lá do primeiro modelo. Bom, aqui nós temos a descrição dos dois modelos e aquele que vai pontificar, que é o modelo da linguagem. Mas dentro desse modelo da linguagem, Freud passou por temporalidades do processo evolutivo, né? Então eu falei no início desse vídeo que primeiramente a gente falaria nos modelos, modelo neuronal e modelo de linguagem. E no segundo momento faríamos um apontamento para desenvolver posteriormente, né, como temos feito, né, da temporalidade de evolução desse modelo. Ou seja, no primeiro tempo desse modelo, que nós diríamos que é um modelo mais substantivo, onde ele vai enunciar as províncias psíquicas, quais são? Consciente, sistema pré-consciente e sistema inconsciente, sendo o sistema consciente e pré-consciente formando a consciência, e o sistema inconsciente propriamente dito, que é aquele que é o objeto da investigação da psicanálise, né? Ou seja, processo primário e processo secundário, sendo o processo primário o inconsciente, processo secundário o pré-consciente e consciente. Tá?
E esse é o primeiro tempo, o modelo substantivo das províncias psíquicas. E no segundo tempo da referência desse modelo de linguagem, nós temos uma evolução disso aí, quando ele vai propor as instâncias psíquicas. Esse modelo vai se consagrar fundamentalmente a partir de 1920 com o Além do Princípio de Prazer, né? Uma publicação de Freud. Tá? Enquanto que o primeiro modelo, ele teve o seu marco inicial, fundamentalmente, em 1900, com o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, e depois ele ganha uma corporeidade, uma incorporação em 1915 com os artigos de metapsicologia. E em 1920 ele constitui, digamos, um segundo tempo da sua construção dentro desse modelo de linguagem, que é o modelo que não é mais tão substantivo, mas um modelo adjetivo, ou seja, que é o modelo das instâncias psíquicas. Quais seriam essas instâncias psíquicas? Ego, id ou superego, que também podemos dizer eu, isso e superego. Esse é um modelo mais adjetivo, ele não renuncia à referência do primeiro modelo, né? As províncias psíquicas, pré-consciente, consciente e inconsciente, né? Essas três instâncias, mas que na realidade constituem duas grandes, ou essas três províncias que na realidade constituem duas fronteiras, a fronteira da consciência, incorporando consciente e pré-consciente, e a do inconsciente, que é o que ele vai chamar de inconsciente dinâmico. Isso vai ser mantido, mas ele vai trabalhar com a perspectiva das instâncias psíquicas, que são exatamente ego, id e superego, porque essas instâncias elas terão aspectos inconsciente e consciente, no caso do ego e do superego, e apenas inconsciente, no caso do id. Tá? E aí ele vai ordenando, constituindo, estruturando, costurando essas coisas que eles vão chamar de processo primário e processo secundário. Repetindo, processo primário inconsciente, processo secundário pré-consciente e consciente. Bom, nós paramos então hoje por aqui e posteriormente nós vamos falar um pouco sobre a questão dos processos primário e processo secundário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.